Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Eu vou ler na linguagem de hoje. Mas antes de ler, eu quero lembrar os irmãos, sexta-feira, depois de amanhã nós temos nossa oração aqui, a nossa vigília vai começar às 19 horas. 19 horas, você pode repetir? Fale o nome aí, 19 horas. 19 horas. Porque aí fica sempre alguém, não, vai ser 19h30, né? Porque todo culto é 19h30. Não, irmão, é 19 horas. Quando saiu aí pela sua boca o som, automaticamente já entrou, já gravou aí. E eu estou convocando todas as pessoas para orar. Irmãos, quem que precisa orar? Todo crente precisa orar muito. Então, venha animado para orar. E, é claro, tudo que vamos fazer aqui, estenda pela sua vida. Eu estarei dirigindo a vigília. Claro, nós vamos ter as participações, mas a participação principal é a sua, buscando a Deus, clamando, levantando o clamor aqui. Amém, meus irmãos? Então, separe esse dia para orar. Muito bem, Romanos capítulo 4, eu vou fazer a leitura aqui na linguagem de hoje, eu gostaria que fosse projetado para aqueles que não têm. O texto todo fala de Abraão, né? Eu gostaria que você prestasse bem atenção no texto, porque o texto fala do resultado da fé de Abraão. Abraão foi recebido por Deus pela fé. Algumas pessoas até confundem, né? O entendimento de que a graça é algo do Novo Testamento, o Antigo Testamento era a lei, pastor, e tudo. Irmãos, Abraão é antes da lei, provando assim que a graça, o favor não merecido, é algo tanto do Novo Testamento como do Velho Testamento, como do Novo Testamento. O que é a graça? Favor não merecido, e absolutamente, desde Adão, com a queda dele, nenhum nasceu sem pecado, só Jesus Cristo. Então, todas as pessoas só podem ser recebidas se for pela graça. Tanto é que o texto de Hebreus, quando vai falar sobre sacrifício, vai dizer que como pode o sacrifício de um animal pagar o preço pelo homem? Não pode. Tanto é que só Jesus Cristo pagou o preço e definitivamente, porque sangue por sangue, agora sangue de uma pessoa por outra. E é claro, todos que reconhecem esse sacrifício como satisfatório, fruto do mover do Espírito Santo, convencendo você, convencendo o homem, então recebe o benefício que ele conquistou, que é a salvação. E nós estamos percorrendo uma série de mensagens que tem como objetivo demonstrar que a fé, ela deve mover atitudes. E nem sempre são atitudes fáceis, absolutamente. E eu quero ver o resultado dessa fé desenvolvida, que foi a fé de Abraão. Gostaria que você acompanhasse na sua tradução, e aqui no projetor vai estar disponível também, se você quiser acompanhar na linguagem de hoje. Seria interessante todos nós lermos juntos, conforme está na linguagem de hoje que nós vamos projetar aqui. Diz assim o texto, versículo 1, capítulo 4 de Romanos, verso 1. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez, se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Volta um pouquinho. Aí onde está escrito, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Você vai encontrar
na tradução, na maioria das traduções, Abraão foi justificado. Abraão foi justificado. E, é claro, na tradução linguagem de hoje, bem mais clara, né? Versículo 4, vamos continuar. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceitou, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Só um instantinho, vamos parar aí no verso 7. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: até o pecado no Antigo Testamento, por mais que houvesse sacrifício, ele é perdoado por graça. Deus decidiu perdoar. Continuando. Verso 8. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas, que diz: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Para aí um instantinho. E por isso Deus o aceitou. Quando Deus chamou Abraão, Abraão estava circuncidado, irmãos? Gênesis capítulo 12, todo mundo conhece. Abraão estava circuncidado? Não. Deus o aceitou, na tradução comum, Deus o justificou. Deus o aceitou, Abraão creu, não fez nenhuma obra de circuncisão, e Abraão creu, então Deus o aceitou. Continuando. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes, não depois. Porque logo em seguida, depois Abraão circuncida, né? Ele foi circuncidado mais tarde. E a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão, porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Para aí um instantinho. Olha só. Nós estamos entrando aqui num assunto importantíssimo. O texto declara que todo aquele que tem atitude de fé, meu irmão, você é filho de Abraão também. Por quê? Porque Abraão foi o primeiro a seguir esse caminho de fé. E aí ele é chamado de pai da fé, no sentido de que a atitude de se lançar em obediência começou de forma ousada, satisfatória e marcante para os homens, porque foi por meio dele que Deus fez uma aliança com os homens. E aí eu estou falando da aliança que prometeu a vinda de Jesus, não é? Todo mundo lembra quando Abraão entrega o seu filho no Monte Moriá? Deus brada desde o céu: por causa disso, por causa da tua atitude. Aí Deus declara o que vai fazer: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Deus estava falando da obra salvadora por meio de Jesus Cristo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão tinha entregado o único filho, e então agora Deus está declarando ali que vai entregar o Filho unigênito na mesma semelhança dele. Continuando, verso 12. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé. Observe aí, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações, como dizem as Escrituras. Os seus descendentes serão muitos. Verso 19, irmãos, vamos ler juntos? Abraão tinha quase 100 anos, vamos lá? Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou de Sara não poder ter filho, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Esse é o último, até o versículo 25, né? Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Vamos repetir juntos o verso 22? Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Entenda aqui esse final. Quando Paulo está citando Abraão e fazendo alusão ao povo de Israel e também à igreja, o pai da fé, e aí não é a nação, mas a igreja, e dentro da igreja está todas as nações, aonde todas as nações são chamadas,
ide por todas as nações e fazei discípulos. Pode deixar o texto aí que eu vou utilizar ainda. Não tira, não. Ainda que ele estava falando para o povo de Israel, ele estava falando para a igreja, os irmãos de Roma, a igreja de Roma. Ele também está falando agora que há um substituto da fé. O povo de Israel seguia Abraão. Quando Jesus estava pregando o Evangelho, você deve se recordar, inúmeras vezes o assunto era, mas o nosso pai Abraão, porque Abraão disse, todos eles tinham o formato voltado para o modelo deles, que era Abraão. Quando João Batista estava pregando, ele diz assim, e não venham dizer que somos filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. O que ele estava dizendo? Não venham declarar que vocês já estão abençoados e não precisam de arrependimento, porque são filhos de Abraão. O que Paulo está levantando aqui, além desse assunto, você que é filho de Abraão, você tem que andar como ele andou. Ele está encerrando o texto dizendo que nós fomos abençoados pela geração de Jesus, que foi morto e foi ressuscitado pelo Pai. Tem até um fato interessante que Hebreus levanta, que Abraão, ele ofereceu o seu filho e ele acreditava que Deus o ressuscitaria. Diferente do que aconteceu com Abraão, ele não precisou matar o próprio filho, Deus matou o próprio filho em sacrifício por mim e por você. Vamos deixar claro aí, irmãos, quem sacrificou Jesus não foi Satanás levantando todo aquele levante, todo aquele mal. Quem sacrificou o filho foi o próprio Deus. E sacrificou pagando o preço por mim e por você. Por que ele sacrificou? Porque ele governa todas as coisas. Aquilo não foi o acaso, ou foi um levante dos judeus, Deus não pôde impedir, né? Tanto é que quando Jesus está sendo julgado por Pilatos, ele diz assim, você não vai falar nada, em outras palavras, né? Eu tenho poder para te soltar, ou te prender, ou te matar, em outras palavras. Aí o que Jesus diz? Tu não tens esse poder se do alto não te fosse dado. O que Jesus estava dizendo? Tudo isso aqui foi ordenado pelo meu Pai. E como assim ordenado? Porque era daquela forma que eu e você teríamos o pagamento, a nossa dívida paga. Quando você ouvir alguém dizendo assim, eu não creio em Deus não, olha o mundo como é que está, se Deus existisse o mundo não era assim. Em outras palavras, Deus não está nem aí para o mundo se ele existe. Ele está de tal forma que ele criou o homem quis o pecado, mas Deus que criou o homem, ele é responsável pela sua criação. E ele, durante todo o Antigo Testamento, apontou para o seu filho, orientando como seria o seu filho entre os homens, para que os homens, pela fé, pudessem reconhecê-lo. E aí, Paulo termina o texto de Romanos 4, declarando que Deus fez isso. Vamos ler de novo o versículo 25. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados. Foi entregue por quem? Pelo próprio Deus. Deus providenciou o sacrifício. Quando João Batista olha Jesus e declara para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenda bem aí, no Antigo Testamento, quando uma pessoa levava o animal, aquele animal era a forma correta. Vamos supor que eu fosse levar um cordeiro. Este é o cordeiro do Renato, que fui eu que trouxe. E era comum que a pessoa trouxesse. Aliás, aquele que deveria ser aceito deveria ter criado aquele animal e separado aquele animal com o objetivo de sacrifício.
Por quê? E na época de Jesus, por que que ele faz um chicote e dá nas pessoas que vendiam animais no templo? Porque você imagina um período onde as pessoas pecavam e diziam assim: eu vou só levar aqui o dinheiro, porque chegando lá no templo eu já compro o animal, eu já compro o animal e já sacrifico e já resolve. E o outro lado era que no templo era permitido aquilo, porque parte do recurso era dado, pelo menos você vai encontrar estudando o texto, parte do recurso era destinado também ao templo, à liderança, aos sacerdotes, alguma coisa assim. Não há tantos detalhes sobre essa informação, mas que no templo eles estavam também ganhando com aquele comércio. E o sacrifício era algo sério, onde a pessoa deveria adquirir e ter de propriedade sua aquele animal. O pastor Mansur disse que o animal nunca pagaria os pecados, conforme Hebreus declara. Meu irmão, há uma mensagem de Deus com o sacrifício do Antigo Testamento. Ele proferiu tudo que proferiu para que, quando o seu filho fosse sacrificado, as pessoas entendessem. Deus proferiu sobre a terra durante centenas e milhares de anos a respeito da necessidade do perdão dos pecados, com vistas de entendimento na mente e no coração dos homens. Se Jesus tivesse aparecido do nada e tivesse morrido, ninguém teria entendido nada. Por isso que há as proibições sobre o sangue, porque o objetivo era dizer: não coma o sangue, não toque no sangue. O sangue se esvaiu, o sangue é sagrado. Qual o objetivo? Quando o sangue de Jesus fosse derramado, aquilo fosse entendido por mim e por você. Por isso, se prender ao assunto hoje, sendo que esse alvo já foi alcançado, né? A pessoa vai lá, matou a galinha e gostaria de fazer a famosa galinha cabidela ou ao molho pardo, como alguns chamam. Pelo Brasil, são nomes diversos. Não pode, porque o texto proíbe. Meu irmão, entenda o significado. O significado era valorizar o sangue para que, quando o filho derramasse o sangue dele, ficasse claro o valor do sangue de Jesus. Fora isso, já cumpriu o propósito, já cumpriu o projeto e agora não é necessário mais. Eu não estou falando que nós vamos abolir todas as coisas da lei, porque há assuntos e assuntos, né? Por exemplo, pastor, a lei não serve mais. Ninguém vai sair cometendo adultério, ninguém vai sair matando, porque na lei está essa proibição. Aquilo que da lei é anunciado como algo, como prática pecaminosa, precisa continuar sendo lançado fora. Mas o ensino que Deus tinha propósito precisa ser compreendido por nós. Muito bem, eu cumpri aqui uma caminhada nesse texto, onde Romanos chama Abraão de nosso pai, chama Abraão de pai de muitas nações. Irmãos, Abraão é levantado como um instrumento de Deus sem igual. Todos aqueles que andam na fé são filhos de Abraão. Mas como isso aconteceu? Eu quero deixar claro, irmãos, que assim como as pessoas tinham alegria em falar de Abraão na época de Jesus, e até demais, né? Porque eles contrapunham Jesus com a vida de Abraão de forma inadequada, já citei aqui o confronto que havia, alguns exemplos. Mas, na realidade, esse é o projeto, de forma sadia, é o grande projeto de Deus para a vida de todos nós. Que nós possamos ser uma bênção tal como Abraão foi, de forma que os nossos filhos falem de nós como homens de Deus que fomos, como mulheres de Deus para as irmãs, mulheres abençoadas que viveram a fé de verdade. E os filhos lembrando: minha mãe, o meu pai, olha, o meu pai era um homem de Deus. E aí tem uma história para contar. Esse é o grande objetivo.
E agora, finalmente, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Porque eu comecei pelo final, né? E eu não vou me alongar tanto, porque eu gostaria de orar um pouco mais. Mas o começo da história de Abraão vai dizer que, para Abraão ter alcançado isso, não foi de qualquer jeito. E aí eu chego na mensagem de hoje. O que é que nós queremos abordar mais uma vez hoje? Todas as pessoas na Bíblia que foram relevantes tiveram grande esforço e perseverança na obediência. Não foi de qualquer jeito. O que é que nós estamos buscando detonar, destruir? Essa história de que eu vou lá no culto e eu vou ser abençoado. Você deve ter uma vida de santidade, você deve ter uma vida abençoada de comunhão com Deus, de busca. Lembra dos textos que nós ministramos aqui, nas entrelinhas das mensagens? Lucas capítulo 18, Jesus contou uma parábola, a parábola do juiz iníquo, sobre o dever de orar sem esmorecer, ou sem cessar em algumas traduções. Lembra do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que nós lemos lá: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Quando alguém cessa de orar? Quando a pessoa esmorece pelas situações maléficas, ruins, desanima na fé e ela para de orar. Não podemos parar de orar. Não podemos. E aí, como que temos hoje o Evangelho? Não é? Profecia é de Deus, né? A profecia é de Deus. Normalmente a profecia elogiando a pessoa. Profecia prometendo coisas extraordinárias. Irmãos, eu vou repetir uma coisa, até estava ensinando isso hoje. Eu vou repetir para você uma coisa: eu creio em profeta para o nosso tempo. O que eu estou fazendo aqui é entregando a profecia, porque a palavra de Deus é a profecia. O que é a profecia? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que vai edificar. O que é edificar? Construir. Construir. Você está sendo construído para Deus. Lembra daquele exemplo que eu gosto sempre de lembrar, né? Quando você passa na frente de uma casa muito bonita, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Quem é o dono? Quem é o dono? Quem mora ali? Meu Deus, como foi construída essa casa, né? Eu, pelo menos, talvez seja só eu, não é possível, né? Mas eu sou maravilhado por esse assunto. Eu amo ver uma boa casa, uma casa bonita. Isso me chama a atenção, a arquitetura, o desenho, a forma que foi construída. Eu me interesso de saber como é que foi construída. Gosto muito disso, eu particularmente. E é exatamente isso que Deus quer fazer conosco. O alvo de Deus é que quando as pessoas passarem por nós, elas que nos conhecem, nos veem, elas vão dizer: olha, Deus é Senhor ali. Deus é Senhor ali. Ele é a quem fez a obra na vida dessa pessoa. Essa pessoa aí, ó fulano, você não tem ideia, essa pessoa aí, eu vi, ninguém me contou. Ela passou por isso, mas ela creu em Deus. Olha, eu não sou da igreja, mas aquela pessoa é um crente. Meus irmãos, esse é o grande projeto. E algumas casas estão feias, estão muito feias. Estão sem pintura, o lodo está escorrendo, tem goteira, e as pessoas olham, e do mesmo jeito você já deve ter perguntado: meu Deus, que casa horrível. Você já passou por uma casa que parecia uma casa do espanto, casa do filme de terror? Você fica assim pensando: não é possível, será que mora alguém ali? E, infelizmente, meus irmãos, há muitas casas que até é propriedade de Deus, mas a pessoa, por não permitir Deus agir, a casa vai ficando feia. Você, quando é convidado a cumprir o que Jesus ordenou, o que Jesus disse? Aqueles que vêm após mim, tomem a sua cruz e negue-se a si mesmo e tome a sua cruz dia após dia. Você vai encontrar em um dos evangelhos, dia após dia. Ou seja,
ou todo dia? Porque todo dia você é tentado a sair do propósito. Todo dia. Então, essa obra que vai acontecendo dia a dia é uma obra que requer foco, determinação, comunhão pessoal. O que fazemos no culto, irmãos, é fruto, é somado a essa vida com Deus. É somado a essa vida com Deus. É que nem criar os filhos no Senhor, né? Criar os filhos no Senhor é ler a Bíblia com eles em casa. Entenda bem, você é o formador dos seus filhos. Você lê lá sobre Timóteo, que foi um excelente auxiliar de Paulo, mas você vai entender o próprio Paulo explicando, olha, conheço a fé que primeiro habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e que agora habita em ti. Isso vinha de 2 gerações, meu irmão. Então, não existe formação sem um gestor. E esse gestor número 1, se tratando da família, é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Não terceirize, não vai dar certo. A figura de autoridade é o pai e a mãe. E principalmente o homem, o pai. Aliás, irmãos, você já deve ter visto, né? A garota não ouve a mãe fala 3, 4 vezes, chega o pai, fala uma, já é diferente. E, aliás, o homem tem que estar sempre dizendo, olha, você trata de obedecer a sua mãe. O homem tem o papel de fiscalizar a figura da mãe sendo respeitada e honrada. Pastor, está muito trabalho, meu irmão, por isso que casamento é para homem, não é para menino. Menino tem que estudar, tem que jogar bola, tem que ir para a praça para andar de skate. Irmãos, não tem nenhum problema nisso. Ah, pastor, não sei se eu devo casar agora, vamos fazer a pesquisa. Você gosta do skate? Você gosta de ir para a praia? Você gosta, filho? Aí os olhinhos brilham. Gosto, amo. E pipa também brinca também? Oh, pastor, é muito legal. Outro dia teve lá na praça um torneio. Fiquei o dia todo. Só acha que eu devo casar? Digo, eu acho que você deve continuar com a sua pipa. E você deve continuar com o seu skate. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo aí? Meu irmão, não tem nada de errado em ser um jovem, um garoto, né? Mas a partir do momento que você declarou casamento, você vai ser a figura de Jesus na sua casa. Por isso que é coisa para homem. Quando eu falo homem, irmão, não estou dizendo que o garoto não é homem, no sentido da masculinidade. Eu estou falando sobre a responsabilidade. Responsabilidade. E se você... Aí é um problema, né? Porque as mulheres, elas amadurecem mais rápido do que os homens. Isso significa que a moça que está com 17, se ela estiver conversando com um rapaz de 17, vamos dizer, ele tem 15 e ela tem 17, na verdade. Não é uma regra, viu, irmãos? Mas a maior parte das vezes pode ser. A mulher amadurece mais rápido do que o homem, tem mais equilíbrio mais cedo do que os homens e assim vai. Porém, se você chegar a essa conclusão, moça, abra do olho, porque depois também não adianta chorar. É fácil de ler, é fácil de ler. Teve até uma pessoa que uma vez veio conversar comigo que se deveria casar, aí alguém perto disse, e se você for falar com o pastor, não vai sair casamento não. Aí quando terminei de falar, realmente o casamento não saiu, e eu fiquei feliz da vida. Por quê? Porque, meus irmãos, um casamento na hora errada, porque a pessoa não tem maturidade, é menino, só bastava ter esperado mais um tempo, sem namorar. Primeiro vamos crescer, depois vamos falar do assunto. Em outras palavras, nós precisamos de maturidade. Muito bem. Qual é o meu objetivo com essa fala? Não
é de qualquer jeito que se vive a dois. Não é de qualquer jeito que se vive com o Senhor. Diga amém aí, meu irmão. Qual é a impressão que nós temos hoje em dia? A pessoa, não aqui, eu creio que você está vacinado em nome de Jesus, mas a pessoa não pega na Bíblia a semana todinha, ela não ora, não lê a Bíblia, não sabe nem para onde é que vai. Quando procura Hebreus, está no Antigo Testamento. Mas ela quer ser abençoada. Isso não está escrito. Essa pessoa, ela vai desanimar, sim. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você aí. É uma catástrofe anunciada. Como assim? Pessoas que não leem a Bíblia, que não oram e que não têm um coração quebrantado, não buscam ter, porque só Deus pode conceder isso, tá? Senão a gente contratava alguém para nos ensinar, ensinou mecanicamente, está tudo certo, né? Não é dessa forma. Pessoas que não têm comunhão com Deus, elas não vão prosseguir no reino. Elas vão ter vontade de ficar em casa assim, elas vão ter dificuldade de viver a fé, e isso é uma catástrofe anunciada. Por quê? Porque Deus prometeu abençoar com ricas e maravilhosas bênçãos. E aí eu não estou falando de bênçãos materiais, eu estou falando de ricas e maravilhosas bênçãos. Lermos aqui que Abraão é pai da fé. Lermos aqui que Abraão é um exemplo até hoje, em se tratando da época de Paulo, e até hoje é. Até hoje é, tanto é que estamos pregando aqui. E eu fiz toda essa fala para, ao lermos agora esse texto, já vai abrir a minha visão. Vamos ler Gênesis 12, versículo 1. Fique de pé aí no seu lugar, vamos ler de pé. Se você tiver com sono, eu aconselho você ficar de pé lá no fundo, né? Não faça que nem eu. Irmãos, quando eu estou com sono, eu chego a bater no rosto, viu? Porque tem que acordar. Só não faço isso na frente de ninguém, estou falando quando eu estou só, né? Vai que alguém vê eu fazer isso, o pastor é doido. Mas é melhor isso do que não, né? Vamos lá? Capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4, repita. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Só até aí. Poder sentar. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Não precisa ler o resto, então nós vamos sair do assunto para explicar. Vamos orar? Meu Pai, toma em tuas mãos as nossas vidas. Nós te pedimos, tem misericórdia e move, Senhor, pelo teu Espírito Santo as nossas vidas, nos conduzindo a atitudes novas, atitudes que vão nos tirar de onde estamos e vão nos mover de encontro à tua presença, de encontro à comunhão contigo. Oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Muito bem. Nós lemos Romanos capítulo 4 e fomos abençoados com a atitude de Abraão, com a vida de Abraão. Porém, Abraão teve que, para obedecer à voz, olha o que é a voz. Primeira vez que Deus fala com Abraão, no primeiro dia que Deus falou com Abraão, eu quero dar destaque a esse detalhe. É a primeira vez que Deus aparece a Abraão e Deus já vai requerendo dele entrega total. Por quê? Sai da tua terra e da tua parentela. Sair da terra, precisamos entender aqui, porque Abraão tinha 75 anos. Como é que um homem de 75 anos vai sair da terra, da parentela e da casa do pai? Até hoje não saiu, né? Que o homem de 75 anos morando na casa do pai dele, irmãos, aí ia pegar a cultura do nosso tempo, daquilo que acontece muitas vezes,
e ler a Bíblia. Vamos fazer o contrário, vamos entender a cultura da época para entendermos o texto. Como é que as famílias se organizavam? Para você entender isso, basta ler Gênesis quando você vê Jacó e seus filhos. Jacó tinha um negócio, eram as ovelhas. E é claro, tinha plantações onde eles passavam também, eles também tinham que plantar alguma coisa. Mas o negócio principal era a criação de ovelhas. E eles permaneciam, as famílias, todas juntas, ao redor do patriarca e trabalhando pelo nome da família. O nome daquela família permanecia e todos trabalhavam em conjunto e tinham seus ganhos compartilhados. E havia, é claro, a separação da herança na morte do patriarca. Tanto é que na lei, você vai encontrar um trecho da lei organizando como é que seria a separação dos bens na morte do patriarca da família. O primogênito teria porção dobrada, teria em dobro da sua parte. Se, por exemplo, fosse 10 filhos, toda a herança seria dividida em 11 partes. 2 delas seria daquele que fosse o primogênito. E aí, o texto vai dizer que ele, então, deve sair da terra, da parentela e da casa do pai. Ou seja, você vai sair do sistema de sustento que você está. Você vai sair desse meio de negócio que você está em conjunto com seus familiares. E Deus, quando fez isso, diz: sai da tua terra, da tua parentela sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Veja bem, ele ia largar tudo e abrir mão de tudo, da herança futura, de tudo mais, e ia sair no meio do tempo. Deus não disse que terra que seria que ele iria. Para uma terra que eu te mostrarei. No final da caminhada de Abraão, Deus disse para ele: olha, toda essa terra que você andou será da sua descendência. Toda essa terra. Depois você vai ver que a terra de Canaã, toda essa terra eu darei aos teus descendentes. Meus irmãos, Abraão não teve uma morada certa. Deus o chamou para uma peregrinação, e nessa peregrinação Deus se revelou a ele. Deus se mostrou a ele, livrando na batalha, protegendo dos seus inimigos, prosperando a sua vida, fazendo com que ele fosse rico, que ele acumulasse muitos bens, como prova da bênção do Pai, e isso dentro do entendimento da bênção do Pai na época. Mas ele teve que abrir mão de todo um sistema, e isso significa que Abraão estava abrindo mão de tudo e estaria confiando naquele que o chamou. Entenda bem, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Não diz qual terra. E aí ele fala do que vai fazer. Ele pede essa entrega total e diz: farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Versículo 2, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que Deus estava dizendo aqui? Eu vou proteger você. Quem abençoar você, eu vou abençoar. Quem amaldiçoar, eu vou amaldiçoar em seguida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Olha só agora a prática do que Abraão fez. Sai da tua terra. Ele teve que abrir mão das posses que a família tinha e que ele tinha direito. O direito da terra, ele abriu mão. Ele abriu mão da parentela. A parentela, os negócios em família daquela parentela, ele abriu mão porque agora ele sairia, abriria mão. E ele vai até o pai dele, e ele diz ao pai que ele não participará mais dos negócios da família e que ele foi chamado por Deus, certamente ele disse, para ir para uma terra que ele não sabe onde é.
Eu pergunto a você, esse homem teve que lidar com a luta de ter que levar adiante a decisão de seguir a Jesus, seguir a Deus ou não? Sim. Falarmos de Abraão, lendo no Novo Testamento que Abraão era um grande homem de Deus, é fácil, irmãos. Mas ver o que ele teve que passar deve ser uma reflexão da nossa vida. Como é que nós temos hoje? Nós temos uma cultura onde o resultado tem que vir primeiro. Por exemplo, o cartão de crédito. Você sabia que o cartão de crédito é algo que, se fosse tirado da nossa geração, teria talvez até pessoas se suicidando ou entrando em estado de depressão. Porque nessa geração nunca se teve tanto o apelo de ter primeiro e o custo de ter vem depois. Os irmãos estão entendendo? O apelo é, primeiro desfrute, depois tenha o ônus. O bônus vem primeiro. Aí eu estou citando o cartão de crédito, não estou dizendo que você não tem que ter, cartão de crédito é até uma bênção se você souber usar. Mas assim, eu estou apenas citando que o mercado do cartão de crédito é alimentado por um combustível. E o combustível é que, no nosso tempo, as pessoas querem muito desfrutar sempre de benefício, sempre de uma coisa gostosa, sempre de uma coisa boa. E o cartão de crédito é o quê? Você quer? Eu te dou crédito para você adquirir. Aí vem a pergunta, você tem o dinheiro? Não, está sendo emprestado. Os irmãos estão entendendo? O banco está dizendo, eu te dou o dinheiro, depois você me paga. E aí você vai, e talvez ninguém nem perceba isso, porque se acostumou, mas se você tirar esse cartão, aquilo que está sendo comprado, talvez só poderá ser comprado ela guardando durante 10 meses aquele valor. Quem se habilita no nosso tempo? Talvez alguém vai chegar e vai dizer assim, você é bobo, é? Você é bobo, você guarda o dinheiro durante 10 meses, você está doido? Você quer um cartão de crédito? Entra aí na internet agora, 5 dias chega para você. É ou não é, irmãos? 5 dias, até menos até, dependendo. Meus irmãos, essa é a nossa geração, e isso tem influenciado a fé, porque a pessoa ora agora, e se ela tivesse uma profecia, eu vou responder, mas daqui a 50 anos só, a pessoa diz, eu vou largar essa igreja, não é de Deus não, essa igreja, eu quero é agora, E eu digo a você, meu irmão, grandes coisas o Senhor fez, mas não tem nada instantâneo, O povo de Israel foi liberto, mas se você for contar dos anos que Deus prometeu até tirar o povo, você vai perceber que é muito suor e lágrima. E aí, qual é o ganho dessa mensagem, desse estudo? Você, na sua vida, o Senhor prometeu abençoar os seus filhos, mas junto com essa promessa tem você cumprir. Tu inculcarás neles a palavra, indo ao campo, voltando do campo, Deuteronômio capítulo 7. E para fazer isso demanda tempo, dedicação, lágrima, choro. E aí a pessoa olha e diz, não, mas eu quero o benefício, por que eu não tive? Um dia eu atendi um pai sofrendo pelo filho, o filho estava enrolado, irmãos. E aí eu perguntei, mas você ensinava a Bíblia, trazia para a igreja, pastor? Eu digo, mas você abria a Bíblia, você leu a Bíblia toda com seu filho, você comprou uma Bíblia, deu na mão dele? Não, pastor, nunca fiz isso. Mas como assim? Aí, irmãos, eu li alguns textos sobre criação de filhos, e aquele pai disse para mim, velho na fé, não tinha percebido isso dessa forma, mas como assim? Aí terminou que eu tive que dar um estudo bíblico para ele, no final ele disse, não, pastor, eu nunca fiz isso. Meus irmãos, eu pergunto, veja bem, você vai encontrar homens de Deus na Bíblia que fizeram tudo certinho e os filhos não quiseram nada, tá? Só que eu tenho que dizer o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Esses homens que os filhos não quiseram, eles foram exemplo.
Eles fizeram o dever de casa. Então, se você olhar para você e você está em falta, corrija. Porque você não vai poder dizer, não, mas eu fiz a minha parte. Se você não pode dizer isso, não espere o resultado. E isso, muitas vezes, você vai ter 10 anos chorando lágrima de sangue. Daqui a 10 anos, você vai estar cantando o hino da vitória. E é essa questão que nós temos que mudar. Meus irmãos, quem nunca ouviu, parece que eu estou batendo muito nessa tecla, parece que eu estou tendo alguma dificuldade com isso. Não estou tendo, que eu vou falar agora. Mas hoje em dia você vai encontrar pessoas indo a igrejas atrás da bênção. E a bênção Jesus prometeu que é quando eu fechar a porta do meu quarto e em secreto falar com Deus é que eu vou ser abençoado. Onde que está escrito na Bíblia que indo até as reuniões, a pessoa vai ser abençoada? Meu irmão, você vai ser também, que Deus abençoe que seja. Está lá os textos de Corinto, os cultos, como deveriam ser. Claro, você vai ser abençoado, mas o grande foco está na minha caminhada com meu Pai. Isso é feito regado à Bíblia e oração. Meus irmãos, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Falar de Abraão no Novo Testamento é fácil. Abraão foi justificado, aleluia. Olha, meus irmãos, Abraão foi justificado, é uma bênção. Você vai ser justificado também. Aí o cara diz, amém, eu vou ser também, justificado também. Mentira, mentira. Como assim, pastor? Mentira. Meu irmão, você não deixou a terra, rapaz. Você não largou a parentela, não, rapaz. Você não rompeu. Deus te chamou, você continua do mesmo jeito, só mudou que agora você carrega a Bíblia e você profere Jesus. Se você põe a sua cabeça no travesseiro e você não tem paz, você está em falta. Deus disse, tome a sua cruz e siga-me. Você não quer papo, eu não acredito nisso. Ser crente é 100%, é andar numa prancha de surf e a onda nunca acaba. Eu quero dizer para você que você vai até ter momentos em cima da prancha de surf, mas de vez em quando você vai tomar uns caldos, não é? Ou seja, vai beber água, vai ficar com os olhos vermelhos da água salgada. É, sim, senhor. E vai ter o frio da água gelada. Mas hoje em dia não, o cabo quer, não, alguém vai me colocar na prancha, ela vai estar, eu não vou nem molhar o dedão do pé. Eu só quero é o pódio. Né? Se eu for falar aqui com o pessoal do Arte Suave, certamente eles têm para contar. O cabo chega para aprender, mas como assim? O treino é assim, cansa desse jeito, e dói assim desse jeito, eu quase não levanto no outro dia, não venho mais não, mas o cabo liga a TV, vê lá como é que é o nome do canal, gente? O canal Combate, e ele fica lá, ele pega até o kimono e tudo, amanhã tem treino, amanhã eu vou arrebentar. Eu duvido se ele não tem história para contar desse tipo. O cabo vem o primeiro treino, vem o segundo, depois sumiu. Por quê? Porque é muito bonito ver os grandes lutadores, mas vir para o tatame e lutar de verdade e aprender, sair daqui com os dedos doendo, que deve doer bastante para quem está começando, de tanto segurar com força o kimono. Meus irmãos, assim é na nossa fé. Você vai ter que colocar o seu joelho no chão, você vai ter que sentir o couro crescer. Aliás, ninguém aqui está mostrando o joelho, mas quem se ajoelha muito, o couro é preto, o couro é escuro, é grosso. O seu ainda é fininho, você, ai, pastor, até dói, não quero, nem gosto desse negócio, pastor. Lá em casa eu ponho uma almofada. Será, meu irmão? Você pode até botar almofada, mas vai crescer o couro, porque primeiro que não era para andar assim, não era para estar se ajoelhando, senão Deus tinha criado a gente andando de joelho, né? O couro do pé que aguenta, mas de tanto você se ajoelhar, mesmo na almofada, alguma coisa vai mudar.
Você só ora deitado. Pastor, eu gosto de orar deitado. Sinto em dizer, você não orou noite nenhuma. Noite nenhuma. Você é um mentiroso, viu? Toda noite eu oro, pastor. Você só começa dizendo, Senhor, e de manhã acorda. Você dormiu, rapaz. Você dormiu. Pare com isso. Desculpe, irmãos, a dureza, mas sua família precisa de você orando de verdade. Você fica enrolando. Que orar deitado. Vai ali no quartel falar com o subcomandante, tu vai poder falar com ele deitado. Então largue a mão disso e faça direito. Faça direito. Ah, mas eu estou tão desanimado. Observe sua conduta. Você tem a conduta de Abraão. Você rompeu de verdade. Você quer ficar bem falado, sendo uma bênção. Fulano é uma bênção. Mas você terá que ter feito o que Abraão fez. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Sei que você deve estar com as costas doendo, mas é para a glória de Deus. Todos nós, irmãos, estamos. Porque eu creio que não tem uma aqui que não precisa mudar alguma coisa. É ou não é? Feche os teus olhos e ore. Se arrependa. Se arrependa. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não tenho feito nem mesmo o que o Senhor tem mandado. Como diz a tua palavra, Senhor, Pai, nós não queremos nos gloriar de absolutamente nada que temos feito, porque não é a força do nosso braço, mas nós queremos nos gloriar em Cristo Jesus, que conquistou a salvação e nos entregou gratuitamente. Meu Pai, nós queremos romper com toda visão inadequada do Evangelho. É muito bonito, Senhor, falarmos da pregação que os discípulos foram pregar, mas nós sabemos que todos eles, aliás, somente o apóstolo João não foi martirizado. Todos os demais foram mortos de forma horrível. Senhor, tira de nós essa impressão errada e que nós venhamos a voltar ao Evangelho na sua raiz. Aonde, Senhor, eu busco a Deus, eu oro de verdade, eu tenho um propósito, romper com essa terra, com a minha parentela, com a casa de meu pai, numa estrutura humana e até pecaminosa, e assim, Senhor, andar contigo numa comunhão profunda para a glória do teu nome. Nós te pedimos, Senhor,